Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia ao livro de Josué. Aleluia, glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1. É o tema dessa ministração de hoje. Josué, capítulo 1. Aleluia. Todos encontraram, amém? Josué, capítulo 1. Podemos ler, amém? Eu vou ler com os irmãos o verso de número 7. Diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém. Eu te convido a fechar os teus olhos, curva a tua cabeça comigo. Senhor glorioso Deus eterno Pai, em nome de Jesus, o Senhor fala através da tua palavra, Espírito Santo. Convidamos o Senhor para estar conosco, ministra aos nossos corações, nos dá a direção, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Esteja, Senhor, presente neste culto, faz, Senhor, a tua obra. Senhor, fala de maneira clara, objetiva, para que venhamos compreender, Senhor, a tua vontade. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que está presente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento, desocupe suas mãos, você tem liberdade para adorar o Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero, para que os irmãos venham compreender, eu vou ler em Josué, eu quero ler aqui, se você voltar em Deuteronômio, o último capítulo 34, vai tratar a morte de Moisés. Então preste atenção. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume da Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá,
até ao mar último. Eusul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-ta para que veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhantemente em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos, e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de Israel. Amém. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. A gente tem ouvido muito sobre o Deus bonzinho, um Deus que vai dar tudo que a gente quer, só que muitas das vezes a gente ignora algumas coisas. Falando de Moisés, o capítulo 34 nos diz que ele foi um grande homem na presença de Deus, que ele falava com o Senhor face a face, só que Deus não poupou Moisés. Moisés estava designado a levar o povo à terra prometida. Porém, um fato na caminhada de Moisés o impediu. Ao Moisés orar ao Senhor, a pedir água pelo povo, o Senhor vai enviar água. Então o Senhor manda que toque na rocha. Mas em vez de tocar, Moisés vai e bate na rocha. Ele fere a rocha. O Senhor deixou de dar água? Não. Aconteceu algo ali imediatamente? Não. Mas no capítulo 34, a conta chegou. Um dia, a conta chegou para Moisés e para nós. Às vezes, irmãos, nós olhamos o hoje e esquecemos do ontem. E não esperamos o amanhã. Não. Hoje você sonha alto, você quer tanto. Talvez seja o sonho que vai te frustrar, o sonho que vai te derrubar. Moisés, em um momento, ao ferir a rocha, ele vai se deparar com uma situação. Ele simplesmente vai ser impedido de entrar na terra. Mas quem o incumbiu de levar o povo para lá? O próprio Deus. O povo chegou, vamos dizer assim, na divisa. O Senhor leva ele e mostra: Moisés, o que eu prometi está aí. Moisés, o que eu prometi está além deste rio, está além dessa divisão. A minha promessa está ali, mas tu não vai. Tu para aqui, Moisés. E o interessante é que foi um parar
tremendo, porque a última vez que ele ouve o Senhor, face a face, como diz o texto. Tu chegou até aqui, mas por conta do que você fez lá atrás, daqui você não passa. Às vezes a gente quer ir além, mas ignora a voz de Deus. Às vezes a gente quer passar por todas as situações, cantando e dando glória, mas ignora a direção do Espírito Santo. Entenda que quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, a Bíblia diz que Josué recebe o Espírito. Então Moisés, um homem sábio, que a gente diz que aprendeu com Faraó, tinha um espírito excelente sobre a vida dele. Então quando nós olhamos e falamos, ele aprendeu tudo. Entenda, havia um espírito excelente sobre a vida de Moisés, e Josué vai receber esse espírito agora. Não tem como caminhar à frente do povo de Deus se não tiver o Espírito. O que para os inimigos no meio da guerra é o que dá solução para os problemas quando tudo parece que vai desabar é o Espírito. Então nós vemos que desde Moisés esses homens já tinham o Espírito. Chegamos no Novo Testamento, em Atos, o Senhor envia Só que lá era escolhido quem receberia. Hoje é quem quer. Então, visto que quando era escolhido era poucos, visto que quando aqueles que quer também são poucos. Pastor, o que você quer dizer? Preste atenção. O porquê que são poucos? Muitos querem estar na igreja, mas não querem estar em Cristo. Muitos querem viver a glória, quer ter a bênção, quer ser dispenseiro, mas não quer pagar preço. Muitos querem ter um grande conhecimento profundo, mas não quer ter intimidade com o Espírito. Então, quando nós olhamos, nós vemos que o sucessor de Moisés é um homem apto, é um homem preparado, porque o Senhor acha graça, e é permissão de Deus que ele receba o espírito de sabedoria, e agora está sobre este homem chamado Josué, homem que pelejou nas guerras junto com Moisés, que teve nas perseguições, em meio às lutas, homem que ouviu Moisés, que foi ensinado por Moisés, escolhido agora para uma grande tarefa: atravessar o Jordão. O Moisés que nós conhecemos, as pessoas estão titubeando em dois pensamentos: nos trouxeste para morrer, Moisés. Há um impedimento agora, e atrás de nós há inimigos. Nós iremos perecer, porque diante deles está o Mar Vermelho, atrás deles está Faraó e um exército, e um povo gemendo, chorando com medo, porque atrás vem carruagem, atrás tem cavaleiros, homens preparados e dispostos a matar e levar de volta cativo. Atrás sempre tem um inimigo querendo nos derrubar. Adiante sempre tem um obstáculo que nos impede de viver a glória de Deus. E quando esse povo chega até Moisés, imagina agora Moisés diante do Mar Vermelho. Imagina olhar para trás e ver aquela imensidão de gente, aquela multidão de vidas.
amedrontadas, querendo uma solução. Porque quando você tem um pequeno problema e você já não vê mais saída, você já entra em desespero. Imagina aquele povo todo temendo a morte, crianças nos colos de suas mães, idosos, um filho olhando para o pai e vai saber que o pai não voltará para casa. Imagina a sensação de frustração que estava no povo. E Moisés vai falar com o Senhor. E o Senhor dá uma ordem para que as águas se abram, águas e águas. E há uma divisão entre as águas e este povo vai passar. A partir dali, as águas, elas mostram quem nós somos. Antes de passar pelas águas, o povo segue, mas o povo não confia. O povo não tem totalmente a certeza. Mas quando chega diante das águas, eles vão ver algo tremendo. Deus realmente está com ele. E atravessa. Aí entramos no livro de Josué, cheio do espírito de sabedoria. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: depois da morte de Moisés, o Senhor falou com... enquanto tinha um ouvindo, o outro não. Quando um falece, o líder vai ouvir. Moisés, meu servo, é morto. Olha o que o Senhor diz para ele: meu servo Josué está morto. Levanta-te, pois, agora, passa tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos. Josué encontrou o mesmo obstáculo que Moisés encontrou lá atrás. Não é o Mar Vermelho, mas é o Jordão até a tampa d'água. O texto diz que o Jordão está jogando água para fora. Imagina um córrego em dia de cheia, quando ele transborda já fica dando medo na gente. Imagina um rio igual o Jordão jogando água para fora. Irmão, eu quero dizer, o negócio estava estreito naquele dia. Se ele estava transbordante, as águas estavam correntes, as águas arrastaria, levaria, não tinha como conter as águas. Aleluia. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor estava dizendo: atravessa. Aleluia. Você já se deparou com situações de impedimento? Você já se deparou com situações onde você olha e pensa 2, 3 vezes: será que eu sou capaz? Você já parou em situações que você diz: aqui é o fim, não tem mais como? Problemas que chegaram na tua vida, no teu casamento, no teu financeiro, e você olhou e falou assim: agora é impossível. Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi algo. Problemas vêm para serem resolvidos. Dificuldades vêm para você entender que tem alguém que é mais, maior, é todo poderoso, está além desse teu problema. Só que diante dos problemas, a maioria esquece de Deus. Pastor, é nada. A gente costuma dizer que muitos vêm e na sua dificuldade eles buscam. Irmãos, Deus estava falando com a multidão ou com Josué? O Espírito estava sobre a multidão ou Josué? O Espírito está sobre um ou sobre todos?
foi derramado sobre toda, em Atos. Então todos podem buscar a presença e por que não busca? Porque quando depende de um, ele paga o preço, mas quando depende de você, você não quer. Não quer a presença, não quer pagar o preço para ouvir a voz dele. Porque é mais fácil a gente dizer para o outro, ora por mim, do que a gente colocar o joelho e virar a noite na oração. É mais fácil falar para o outro, faz a campanha, do que a gente ficar um ano orando, clamando pelo mesmo objetivo. É fácil dizer que Josué recebeu o Espírito, mas vamos lembrar quanto tempo ele andou com Moisés? Quanto tempo ele obedeceu Moisés? É bom lembrar, irmãos, que não foi do dia para a noite que ele recebeu esse Espírito. É bom lembrar que não foi do dia para a noite que o Senhor falou com ele. Ele estava aprendendo com alguém que estava escutando. Ele estava na direção de alguém que vencia a guerra, porque o Senhor era com aquele homem. Então passa-se muito tempo. Irmãos, preste atenção. O que não foi pedido a Josué para testar a sua obediência? Ou você acha que ele recebeu o que recebeu assim? Não, Moisés impôs as mãos, acho você bonito, pastor, receba. Você acha que foi assim? Nunca foi nem será. Deus não faz acepção, mas é separado quem quer e quem não quer. Porque quem quer não desiste. Porque quem quer não para na caminhada. Quem quer não baixa a cabeça. Quem quer, quando é ferido, continua, nem que for arrastando. Quem quer, irmãos, não olha para a guerra e quer fugir. Ele pede ajuda para perseverar. Se Deus quisesse homens capazes, irmãos, preste atenção, tem muitos aqui na Bíblia que não era para estar aqui não. Se Deus é quem Ele é, Ele não precisa de gente que sabe fazer. Ele ensina. Ele capacita. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém ficará de pé diante de ti, todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Josué, vou te dar o Espírito, mas não é para tu se engrandecer. Josué, vou te dar a sabedoria, mas não é para você ser visto. É porque atrás de você, Josué, tem um povo. Atrás de você tem uma nação, tem vida, tem almas. Atrás de você tem pessoas que eu amo tanto, Josué, e que precisa ser encaminhado, precisa chegar ao destino ao qual eu prometi para eles. Moisés morreu, mas o povo ficou. Deus era com Moisés, mas também era com o povo, porque o Senhor não abandonou o povo pela morte de Moisés, mas Deus levanta um outro, porque o povo está lá, e a promessa é para o povo que chegaria na terra que Ele prometeu. Irmãos, às vezes olhamos para o texto e dizemos, quão maravilhosos são aqueles que têm os dons e têm o Espírito. Só que eu quero que você entenda o porquê que o Senhor dá o Espírito. E o Senhor está dizendo, você vai atravessar esse povo, Josué. Você vai levar esse povo. Aleluia.
Ninguém vai ficar de pé diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, você está à frente, mas o ensinamento é o mesmo. Você caminha na frente, mas a ordem ainda é a mesma. Você já parou para pensar que ao Josué olhar para trás e falar assim, porque o meu Senhor... Porque quando você caminha muito tempo com alguém, você aprende a amar. Você aprende na caminhada a respeitar. Mas um dia ele olha e vê que está morto. Ele recebe o Espírito, mas ele sabe o porquê que aquele homem não pôde ver. Porque lá atrás houve um fato. E o mesmo Deus que está falando com ele é o mesmo Deus que ele sabe que não poupou aquele que para ele era exemplo. Imagina na mente de Josué a responsabilidade agora. Se Deus que falava face a face com ele não poupou ele, está falando comigo. Se eu errar, ele já está me alertando. Se tu se apartar, já te deu exemplo. Se tu andar do teu jeito, fazer do jeito que você quer, já estou te avisando. Você faz ideia do compromisso que é andar na frente daqueles que Deus escolheu? Você faz ideia da responsabilidade, o quanto vai custar o erro de um homem quando ele erra diante das ovelhas do Senhor? Aleluia. Alguém olha e fala assim: ah, se eu fosse, ah, se eu tivesse lá. Aonde você pararia? Diante do Jordão, Moisés parou. Aleluia. O texto diz que Josué, quando para diante de Jordão, o Senhor vai dar um sinal para o povo que o Senhor está com Josué. Ele vai abrir o Jordão na cheia. Aleluia. E o povo vai atravessar em terra seca. Entenda uma coisa. O povo estava em guerra ou estava em paz? Estava em guerra ou estava em paz? Não. Porque desde quando saiu das mãos de Faraó, não tiveram sossego na caminhada. Era de uma guerra para outra guerra, de uma batalha para outra batalha, quando não era o Senhor no meio deles corrigindo. Ei, caminhava-se demais, acampava-se muito pouco, porque com o Senhor é assim, está vendo prodígio, mas não tem descanso para o teu pé, está cansado, Ele está dizendo: levanta, tem bom ânimo, chamei foi para andar, não foi para ficar parado. Mas eu estou com medo, Senhor, mas eu estou cansado, Senhor. Eu não disse que seria contigo. É fácil a gente olhar para o Novo Testamento e dizer: minha graça te basta. Difícil é caminhar na graça, difícil é andar na palavra, difícil, irmãos. Ei, lá nós estamos vendo Josué no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Nós, no nosso tempo, são 66. Aleluia. Mas está tudo resumido, está facinho. Exato. Para resumir tudo, deu-se uma palavra, chama amor. Preste atenção.
Você já se imaginou líder? A maioria aqui tem casa, tem família. Já se viu morrendo pelos seus filhos, pela sua família? Às vezes a gente não pensa em algumas coisas. O que Deus fez foi tremendo. Deus não poupou desde o começo. Hebreus está escrito: quem é o filho do homem para que ele se compadeça? Quem é? Quem somos nós? Aí a gente diz: eu estou cansado, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor, minha vontade é de parar. Quando a gente está cansado, a gente diz muitas coisas para Deus. Quando Josué olhou desanimado, seu Senhor, seu amigo, seu professor, morto. Imagina ele lutado, já cansado, olhando para aquela imensidão de pessoas. E vem a voz do Senhor dizendo para ele: levanta, tem de bom ânimo. Irmãos, é fácil você cantar quando você está bem. Quando você chega, como diz o irmão Rodrigo, até a tampa. Eu gosto do irmão Rodrigo que ele faz uns gestos para mim assim que é bonito, sabe? Então os irmãos que fazem uns gestos assim que... Ele fala: tá até a tampa, né? Quando você chega na igreja cheio da vontade de louvar, de adorar, é muito bom. Só falta pular na igreja. Eu quero ver você louvar no dia que tudo deu errado. Eu quero ver você louvar no dia que você perdeu tudo. Eu quero ver você adorar quando você está passando falta de alguma coisa na sua vida. Eu quero ver você, irmãos, deixar o teu leito para vir na presença do Senhor. Diz: Senhor, eu vim aqui tão somente para dizer o quão grande Tu és. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a situação e baixamos a guarda e falamos: aqui para mim tá bom, eu vou parar aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas esquece só de um detalhe: quem te chamou, quem que te escolheu, filho, quem te colocou na presença, filha. Esquece só de um detalhe: quem é esse que tem poder para parar as águas, para parar o mar, que te escolheu, tirou daquela vidinha que tu tinha. Aleluia. Quem é esse que mudou o teu jeito de pensar, de agir, todo o teu ser? Você só está esquecendo de um detalhe: para mim não dá não, para mim é longe, para mim está cansativo. Eu tenho o prazer de te dizer nessa noite: levanta. Está na hora de começar a caminhar com os pés doendo, com o coração chorando. Ei, vou além. Me lembro de Jesus. Apanhando. Me lembro de Jesus sendo expulso. Me lembro do Senhor Jesus em aflição, em necessidades. Mas eu não me lembro de Jesus dizendo: vou parar. Não li um texto que ele está dizendo: estou cansado. Você sabe qual é a diferença? A todo momento a palavra estava na boca de Jesus. Aleluia. Todas as noites Jesus estava em... Aleluia.
Quando que você tem pegado a palavra para ler? Quantas vezes tu tem acordado de madrugada para orar? Tu só quer a vitória, né? Mas a peleja tu não quer entrar não. Pelejar quando tem 10 obreiros do lado, uma igreja do lado é fácil. O duro é pelejar quando ninguém vê, só o Todo-Poderoso. Irmãos, entendam uma coisa. Deus está falando com Josué, não está no meio da multidão. Está em partir. Já parou para pensar quantas vezes Deus quer ter um particular contigo, mas nunca te encontra na madrugada, mas nunca te encontra disposto a ouvir Ele, porque está ocupado com teus afazeres, está ocupado com tua dor, está ocupado com teus... Mas pastor, você não sabe o que eu passei, nem você sabe o que eu passo, porque se soubesse não reclamava, se soubesse não murmurava. É fácil a gente olhar para o outro e apontar o dedo, duro é estender a mão. Alguém diz assim, é ruim, mas não sabe quando chora e por quem chora. Você sabe, irmão, o que é ouvir a voz do Senhor? Eu vejo muitos que dizem, eu ouço a voz do Senhor, e eis que o Senhor isso, o Senhor aquilo. Mas todavia, quando o homem ouve a voz do Senhor, a Bíblia diz que tem vidas em volta dele. E a voz do Senhor sempre direciona o homem a dizer para a multidão o que Deus quer. E quantas vezes alguém está ouvindo a voz do Senhor para massagear seu ego? Aí eu pergunto, é o Senhor? O Deus que eu aprendi na Bíblia, Ele todavia tem combatido o pecado entre nós. Mas muitos estão dizendo que tem nada a ver. Aí, eu quero te perguntar algo no dia de hoje. Preste bem atenção. Tem certeza que quer continuar? A pergunta não seria, pastor, alguém quer parar? Não. Tem certeza que quer continuar? Pastor, por que perguntar dessa maneira? Porque Deus não lhe poupará. Vai cansar, vai chorar, vai ser afrontado, vai ser desafiado. O teu corpo uma hora não vai aguentar. É esse Deus que você quer servir? Está disposto a continuar? Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 41. Aleluia, glória a Deus. Vou ler o verso 3 em seguida. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio, eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram um ao outro. Ajudou, eu, seu companheiro, disse, esforça-te. E o artífice animou, e o ourives, e o que alisa com o martelo, e ao que bate na safra, dizendo, da coisa soldada boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde o confim da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que
envergonhados e confundidos serão todos os que irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada. E como a coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você quer continuar? Tem um monte de gente que parou no meio do caminho porque disse assim: é difícil. Tem um monte de gente que parou no meio do caminho porque diz: não aguento mais. É só perseguição, é só luta. Eu fui para que mudasse algo, meu filho. Tu veio para receber salvação para tua alma. Tu não veio para contar historinha aqui, não. Na presença dele é para olhar para frente e saber que ele vai caminhando, porque quando olhar para trás, almas estão na direção dele também. Nós não fomos chamados, irmãos, para ser um melhor que o outro. Nós fomos chamados para enfrentar batalhas. Paulo disse que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas principado e potestade. O inferno não cansa. Ele não. Alguém já ouviu dizer: o diabo cansou de ir atrás de você? Não, né? Mas já ouviu o crente dizer assim: eu cansei disso tudo? Já ouviu? O Senhor dizendo: eu te escolhi, te chamei. É o Senhor dizendo nessa noite: eu estou dizendo e afirmando que se tu perseverar, a tua luta é comigo, a peleja é minha, os teus inimigos podem vir. O Senhor está dizendo: virão, vai bater na tua porta, vai bater no teu lar, vai bater no teu financeiro, mas a última palavra é do Senhor. Quem peleja nessa guerra é o Senhor. Aleluia. Aqui em Isaías 41, os estrangeiros estão em volta deles, mas Babilônia está suscetível a pegar o povo e a levar cativo, e o povo está com medo, está desfalecendo, e o Senhor está dizendo: quem é teu inimigo que bateu na tua porta, filho? Qual é o teu problema que está te fazendo chorar? Eu te chamei. Sabe qual é a diferença? Que quando o homem chama e quando Deus chama alguém, porque Deus garante a vitória. O homem, ele dá palavras, mas o Senhor afirma a promessa. Vivemos tempos que as pessoas são abatidas. Ei, o Senhor disse para Josué, em outras palavras, para os irmãos entender com mais facilidade: tu já veio de guerra, das tuas guerras. Aí você chega na presença cansado, desanimado, e parece que nada mudou, é só problema. Vou te contar algo meu. Eu, Cristiano Alves de Almeida, eu gosto quando chega o dia da guerra. Eu gosto quando chega o dia da peleja. Eu não corro quando o diabo se levanta. Aramaia séria. Mas por que, irmão? Porque é nesse dia que essa palavra se cumpre. Eu sou contigo, não temas. É nessa hora que eu vejo o Todo-Poderoso, quando Ele brada através de Jesus Cristo, o Espírito diz: não temas, eu te fortaleço. É quando o inimigo está de pé, as pernas começam a tremer, o Espírito diz: eu estou aqui, meu filho. Ele, a primeira coisa que Ele endireita é as pernas da gente, Ele encoraja a gente, Ele diz: pode falar que eu garanto, pode expulsar que eu estou mandando legião de anjo tirar dali. Quando a adversidade chega, o que nós temos feito? Quantos de nós têm passado por momentos em nossas vidas que vieram pessoas para te desanimar, que dentro da tua casa tentaram te matar? A Bíblia vai nos dizer: não deis lugar ao diabo.
Isso serve para todos nós. O diabo, ele pode não chegar até você. Ele não precisa, irmãos. Ele não pode tocar naqueles que estão em Cristo. Mas não tem nenhum texto que diga que ele não pode falar. Ele ainda... E tem muitos que dão, mas o Senhor não te fez surdo. Que voz você vai escutar? Eu vou te mostrar, crente, a voz que o diabo tem usado no teu coração. Nunca chegou na tua casa e aquela ira subiu no teu coração, e a Bíblia vai dizer: irai. Você pode ser afrontado, entenda, mas não dê lugar dentro de você para o diabo semear. Não ouça a voz dele dizendo: briga com a esposa, briga com ele, mulher, bata nos teus filhos, vai lá, junta aquela irmã para os cabelos. Tem alguém falando com você. Quem você vai ouvir? A voz que está dizendo: está cansado? Não está aguentando? Continua. Aleluia. Eu tive uma experiência. E nesse dia eu estava muito cansado. Eu sentei no teclado do irmão Ivan, na cadeira, e me debrucei e falei: Jesus, eu estou muito cansado, eu vou dormir. Me perdoa. Sinceramente, irmãos, eu estava desfalecendo. Quando eu debrucei sobre o teclado, irmãos, sabe quando você já vai deitando, parece que já começa a sonhar? Quando eu deitei, eu escutei: levanta. Uma voz veio e disse: levanta, se esforça. Quando a gente diz levanta e anda, tem um detalhe nisso tudo que ninguém pega. Quem na sua vida aqui dentro já disse: Senhor, eu cansei? Eu não vou perguntar posso, eu vou falar. Escutou Deus dizer para você: levanta? Aleluia. Oh, glória, aleluia. Tu não cansou, filho. Tu não chegou até o fim do poço. Tu não estava desfalecendo ainda para ele dizer para você: levanta. Dava para caminhar mais. Uma coisa é o Senhor dizer: tem de bom ânimo. Outra coisa, irmãos, é você não querer mais, você entregar, irmão. Tem muita gente que quando a prova está chegando, ele já está abrindo mão de tudo. Mas eu tenho a plena certeza que se você perseverar na adversidade, se você perseverar, ficar firme, aguentar firme, no último momento você vai escutar uma voz dizendo: eu sou contigo. Aleluia. Você sabe o que acontece? Quando a pessoa ela desfalece no extremo, não é voz de homem que faz essa pessoa escutar mais, é o próprio Espírito do Senhor que vai falar contigo. Glória a Deus. Irmãos, o império da Babilônia está cercando, e o povo está com medo, e o Senhor está dizendo: ei, não foi eu que te chamei? Não foi eu que escolhi vocês? Você está sentado aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Quando eu cheguei na igreja, o Senhor ele disse assim para mim: fala de Josué. Há pessoas que dizem: será que ele escuta mesmo? Tá, glória. Eu escuto tanto da parte do Senhor como do outro lado. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Se tornam hipócritas. Porque escuta o diabo quase todo dia, mas nega a voz do Senhor. Não, pastor, eu não escuto, não. Não minta para ti mesmo. Nunca veio assim na tua mente.
Manda embora. Xinga ele, xinga ela. Aí você parece que o teu inconsciente está falando com você. Dá um soco na cara dele. É assim ou não é? É Deus? É o Espírito Santo? Não, meu irmão, é o diabo que está falando na tua mente. Quantas vezes você rejeitou aquela voz dentro de você? Vai lá e você pensa, ainda bem que eu não fui. Se eu tivesse ido, ou quando não, por que eu fiz isso? Meu Pai. Irmãos, vivemos dias tenebrosos, dias em que muitos já não ouvem mais a voz do Espírito. Não é porque ele não fala, ele fala. É porque, irmãos, na maioria das vezes não querem escutar. Quantas vezes, quantas e quantas vezes o Senhor tem nos alertado? Quantas vezes entramos em uma igreja e escutamos falar que o Senhor quer falar com a gente? Sabe qual é a diferença? Quando eu escutei isso, eu acreditei e eu quis ouvir. Vou lhe dar um exemplo. Já ouviu alguém dizer assim, eu vejo anjo? E outros dizem assim, é mentira. Já, né? Quantos aqui já viu vulto? E vulto existe? O que é um vulto? Espíritos. E muita gente vê e tem medo. Como que você pode ver o que é ruim e não pode ver o que é bom? O que é ruim todo mundo vê, mas o que é bom? Aleluia. Irmãos, quando você vê as coisas de Deus é porque você está em guerra. Aleluia. Você já observou quando os anjos do Senhor desciam para acabar com uma guerra, uma confusão? Aquele povo estava em guerra, em batalha. Eles não vêm, irmãos, para jogar xadrez. Eles não vêm para a gente perguntar como que é o céu. Eles vêm quando nós estamos em guerra. Eles vêm quando nós estamos pelejando. Aí sim. Por isso que eu digo, irmãos, quando estamos em guerra, o Senhor ele vem. Cada um de nós que está aqui hoje, quantas vezes você se deparou com um problema impossível? O interessante é que Josué, você vai percorrendo o texto, logo em seguida ele encontra Jericó. Ele sai do Jordão e está de frente. Raabe vai dizer algo interessante. Olha, nós escutamos, todo o povo escutou falar. Aonde vocês passaram, venceram reis. Aonde vocês passaram, o povo aqui está morrendo de medo. O povo está tremendo por dentro, porque sabemos que esse Deus é no céu, esse Deus é com vocês aqui na terra. Nós ouvimos falar que o Deus de vocês abriu o mar. Raabe faz um acordo com os espias. Olha que interessante. Você já observou as primeiras palavras de Raabe? Ela falou assim: poupa minha vida. A prostituta diz: poupa minha vida? Não.
poupa papai, poupa mamãe, poupa meus irmãos, e tem compaixão, poupa nossas vidas. A dela foi por último, primeiro ela pediu pelos outros. Sabe por que o negócio dá certo? Porque ela não foi egoísta. É verdade. Tem um monte de gente, irmãos, que só pensa em si próprio. Tem um monte de gente que não pode ouvir a voz do Senhor, e eu vou dizer o porquê. Não pode receber dons, eu vou falar o porquê. Pode buscar, pode orar, pode jejuar, mas enquanto não deixar de ser egoísta, porque se Deus der, pisa nos pequenininhos. Porque tem um monte que receberam e foi um milagre da água para o vinho. Tem um monte de gente, irmãos. A primeira coisa que a gente tem que entender: Deus conhece o nosso. Para Deus ver se o povo guardava a palavra, quantos anos eles ficaram no deserto? Só? Quantos anos o Senhor vai olhar para ti para ver se você guarda a palavra? Quantos anos você tem hoje? Primeiramente, Deus conhece o nosso. A Bíblia diz em Mateus 6, Ele... mas peraí, mas por que ver? Porque ouvir, Ele ouve todo mundo. O problema é que Ele vê o que nós faz. Às vezes, a gente diz assim: Deus, o Senhor não está ouvindo o que eu estou falando. Não se preocupa, que antes de ouvir, Ele está vendo. O Senhor vê o que nós faz. Ele vê o que está dentro. Quem aqui nunca disse algo para o outro só para sair de uma situação, ou para ser bem visto? Quem nunca sentiu vergonha e disse assim, alguém falou assim: quanto você ganha? O cara ganha 10, ele falou: eu ganho 50. Deus viu. Nós devemos tomar cuidado. As nossas atitudes, Deus está vendo. Agora, diante de tudo que você tem passado, de todos os teus problemas, a mão do Senhor sempre está te socorrendo. Bem ou mal, o Senhor Ele te sustenta. Pastor, por que bem ou mal? Você pode esquecer dele, mas Ele nunca esquece de você. É verdade. Aleluia. Você pode ter momentos de fraqueza, mas não encontra fraqueza em Deus. Você pode ter momentos que a tua mente às vezes está titubeando em dois pensamentos. Você nunca vai ver variação em Jesus Cristo. A palavra dele é sempre a mesma. Nunca notou que antigamente se pregava e tem alguns que pregam do mesmo jeito ainda e não muda e fala assim, mas isso daí já é retrógrado. Não é não, é a mesma coisa, ele não muda. Aleluia. E o que acontece com a gente? Quer conhecer alguém? Dá um cargo. Tem tanta gente que é reprovada, quando ele acha que ele cresceu, ele está caminhando para ser reprovado. Quando ele acha que ele não é ninguém, está sentado, ele está sendo aprovado. Aí as pessoas falam, mas não entendo isso. Para Deus não importa aonde você senta, não importa o título que você tem, mas Deus sempre vê quem você é. Quem você é. A pessoa que está disposta a fazer. O sucessor de Moisés foi um grande homem que temeu ao Senhor. Será que no meio de toda aquela gente, o único que olhou para o Senhor foi Josué? Jesus disse que vinha o tempo dos verdadeiros o quê? Adoradores. E o Senhor procura os verdadeiros que adoram. Cada um de nós. Você faz ideia? Deus, a Bíblia diz que
Cada dom ele é diferente. Ele pode ser o mesmo dom, mas de maneiras diferentes a serem usadas. A igreja ela pode estar dotada de dons. Todos receberem dons. E o Espírito Santo vai usar da vida de todos. Agora, todos estão em concordância. Todos estão na mesma palavra, no mesmo sentido, na mesma humildade, para ver o agir do Senhor, se alegrar quando Deus usa os outros. Quantos têm tido oportunidades? Quantos o Senhor tem dado a oportunidade de vivenciar as coisas espirituais? Mas tem feito o quê? É isso que nós devemos nos apegar. O adversário de nossas almas, ele vem. E o interessante, você não sabe a hora. Você não sabe o dia que ele vem. E quando ele vem, irmãos, ele vem destruindo tudo, arrebatando. Em Filipenses 4, no verso 13 Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me... Paulo diz algo também que é maravilhoso: quando estou fraco. Irmãos, Eclesiastes diz que tem um tempo para tudo. Está escrito na palavra do Senhor algo tremendo, que muitos irmãos estão buscando alegria em festas, mas a Bíblia nos orienta a ir para onde? Na casa do luto. Ali você vê a realidade da vida, o sentido das coisas. Quem é você? Eu vou te dizer uma coisa que você não quer pensar. O teu caixão está na tua frente. Fecha teus olhos. Imagina um caixão grande, bonito, marrom, com alças cromadas, uma coroa de flores atrás, e você deitado dentro dele. Imagina esse caixão agora sendo carregado, levado a um buraco de terra. E lá do lado de fora estão as pessoas que você gostava, seus inimigos, aqueles que falavam mal de você. E você não pode tirar teu corpo de lá. Ali acaba o teu orgulho, ali acaba o teu ego, ali acaba os sonhos terrenos, ali termina a tua ganância, a tua arrogância, ali termina tudo. Agora abra teus olhos. E aqui começa a vida em Jesus Cristo. Aleluia. E muitos ainda não percebeu, muitos ainda não entendeu o que é fraqueza. Nós somos fracos. Não tem dia que nós somos fortes. Não tem dia que nós somos vencedores. Esse dia não existe. Ninguém vence a morte. Só tem um que venceu e nos prometeu vida. Então o abrir dos olhos é Cristo. A gratidão por um dia de pé e buscar a presença dEle. Para quando chegar esse dia, e ele vai chegar, você entender que você vai ter vida. Aleluia. Você entender que você deixou um legado. Você deixou uma história. Você deixou uma fé a ser seguida. Você ensinou outros qual é o caminho para herdar a vida eterna. É Cristo. Aleluia. Muitos correndo atrás de vento. Tudo que temos na mão é só vento.
O tempo corrói, a ferrugem destrói. O filho não é teu, a esposa, o esposo não são teus. Olhe para Jesus. Quando tudo parecer ser o fim, será simplesmente o começo de uma nova vida. Quantos? Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos ao imaginar e conseguiram se imaginar sendo enterrado, começou seu coração a querer doer? Imaginar o seu filho, a sua mãe sendo enterrado, o coração começou a doer. Preste atenção. Cada um que está aqui, que está ouvindo essa noite, a certeza da salvação, ninguém mais está falando disso. Eu sempre me imagino sendo enterrado. Para mim é uma alegria, irmãos. Talvez as pessoas não entendam e perguntem o porquê. Porque eu estou esperando Jesus. A pergunta é: você está esperando Ele? Você está vivendo para quê? Está indo para a igreja por quê? Está orando por quê? Para ficar nesse mundo? Qual é o sentido da tua vida? Irmãos, é tempo de despertar. É tempo de entender que quando se vive para Cristo, morre para o mundo. Primeiro é a vontade do Senhor. O restante é só acréscimo. Deus escolhe cada um de nós para fazer algo. Deus te chamou para algo. Deus te escolheu para algo. Até quando você vai correr? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai se fazer fraco? Se a palavra diz que aquele que chamou é forte o suficiente para nos manter de pé no dia da adversidade. Até quando você vai dizer eu não consigo? Até quando? Quem chamou eu, quem chamou você, tem todo o poder e autoridade. Creia. Creia em Jesus. Confia nele de todo o teu coração. E a Bíblia diz que em Cristo somos mais. Moisés, em comunhão com o Senhor, venceu as adversidades. Josué, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo, venceu as adversidades. Mardoqueu venceu. Muitos homens e mulheres venceram as adversidades confiando no Senhor. Chegaram até ao ponto de ver o seu caixão, vamos dizer assim, à beira da morte, mas não desistiram e foram vencedores. O Senhor, irmãos, olha para a gente de uma maneira diferente. Talvez tenha alguém aqui, tem um Daniel, um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, temiam o Senhor. Deus tirou do fogo? Não, Deus estava com ele no fogo. O Senhor tirou da boca do leão? Não, o Senhor estava na cova com ele. Quando Mardoqueu estava lá e a forca preparada, o Senhor mandou ir lá e cortar a forca? Não, a forca ficou de pé. Mas como Isaías 41, aquela forca serviu para os inimigos dele mesmo. Quando está no Senhor, teus inimigos não prevalecem, o diabo não prevalece, os demônios não prevalecem, magia não prevalece.
Quando se está em Jesus Cristo, irmãos, pode ser difícil, pode parecer impossível, mas um jeito é dado. E no final de tudo você olha e fala: o Senhor fez uma grande obra, eu tenho um testemunho para contar. Quer um exemplo? Eu costumo dizer assim: eu tenho fé que você tem fé, mas você não tem fé que você tem fé. E na minha fé você pode pôr a mão que Jesus vai fazer. E o Senhor, porque você tem fé. Você só tem medo de usar a fé. E qual é o medo? Dizer que o Senhor vai fazer e o Senhor não? Então não diga que Ele vai fazer, peça para Ele fazer. E deixa a escolha com Ele. Quantas pessoas têm pedido ajuda em oração para criança, para jovens nessa igreja? Quantos enfermos têm pedido ajuda porque olharam para vocês e falaram: esse povo tem? E vocês mandam lá no grupo e a igreja começa a orar, e o que acontece? Porque vocês têm? Não uma fé declarada, mas quando se une, aleluia, o Senhor Ele opera. Irmãos, em Cristo, somos vencedores. É assim que está escrito? É assim mesmo que está escrito? Sim ou não? Sim. Não está escrito assim: em Cristo você é? Como está escrito, irmão? Tem certeza que não é em Cristo você é? Somos é o quê? Plural é o quê? Então em Cristo não é o A, o B, o C. Ou é um todo, ou não é. Ou estamos juntos, ou não estamos. Mas pastor, não é legal dizer isso não. Vamos estar juntos no céu, ou não. Só vai estar junto lá em cima quem está junto. Porque em Cristo somos. Qual é a vitória que Cristo nos dá? Vida eterna com o Senhor. Amém? Guarda essa palavra em nome de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Não desfaleça, irmãos. Irmãos, são 9h15, o horário do término. Aqueles que tiverem compromisso, precisarem voltar para os seus lares, fiquem à vontade. Amém? A partir de agora nós iremos orar para que o Senhor venha curar, venha libertar, e a vontade de Deus seja feita, em nome de Jesus. Alguém nessa noite presente que ouviu a palavra do Senhor e ainda não confessou Jesus como seu Salvador e gostaria de fazer essa noite, é só vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Alguém que se afastou dos caminhos de Jesus e gostaria de voltar para Jesus essa noite, é só vir aqui, nós estaremos em oração. Alguém para se unir com esse ministério? O silêncio diz que não. Glória a Deus, aleluia. Alguém para orar? Mas não vão correr não, né? Ninguém respondeu. Jesus. Eu fui numa igreja uma vez, irmão. Pastor, você faz cada pergunta. Não, é sério, irmão. Tem uns obreiros aqui que estavam comigo no dia.
Começamos a orar, pastor, e Jesus cura, Jesus liberta. Aí caiu uma menina lá. Eu olhei e falei, cadê a igreja? Eu dei uma viradinha assim, mas foi coisa de 1 minuto assim. Quando eu olhei, eu falei, cadê a igreja? Tava tudo da porta para fora. Falei, Jesus. Foi assim, não foi, irmã? A irmã estava lá. Ela estava ali, cadê a igreja? Eu lembro que ficou um obreiro comigo, eu não vou falar o nome não, irmãos. Por questão de ética, né? Mas eles se entregam, que eles começam a rir. Quando eu olhei, só estavam os irmãos que andavam ali comigo. Quando eu olhei para ele, estava branco igual leite. Ele chegou e disse assim, eu estava com uma fome, mas quando olhou para mim, eu perdi até a fome na hora. Quase que desmaia lá, irmão. Aí as pessoas dizem assim, mas pastor, irmão, tem igreja que, ó, sabe o que ele diz? O problema é teu. Ó, corre e larga a gente lá. Mas aí eu vou te falar, irmão, nós não estamos sozinhos. Jesus está com aqueles que guardam a palavra, guardam a fé. Você que guarda a palavra, a fé em teu coração, abre tuas mãos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Deus é fiel. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos em oração agora, Pai querido, por estas almas, pela vida, pela família dos nossos irmãos, pelos projetos que te são apresentados. Entramos em oração, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pedindo direção, pedindo ao Senhor que o Senhor venha jogar por terra hoje, Senhor, os laços, as opressões, todas as guerras travadas, todas as obras levantadas. O Senhor Jesus amado é fiel para jogar por terra, é fiel para dar o grande livramento. Quebra hoje, Senhor, o laço do inimigo, quebra hoje, Jesus amado, toda artimanha do maligno, aonde houver opressão, aonde houver bruxaria, aonde houver obras mandadas, riadas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é fiel para libertar, para livrar. Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, com livramento na casa, na família. Entra, Senhor, Pai, no meio, Senhor, das guerras travadas. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, trazendo, Senhor, libertação, Senhor, operando Tuas maravilhas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Vai repreendendo agora, Senhor, toda seta, repreendendo todo laço. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra com a libertação, com a cura divina, entra, Senhor, jogando por terra os trabalhos oriundos da treva. Pai querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, opera Tuas maravilhas, Teus sinais, Senhor. Tira, Senhor, de dentro desta alma tristeza, angústia. Pai, tira de dentro desta alma, Senhor, o sofrimento, as aflições, todo o trabalho levantado, toda obra mandada, Pai, em nome de Jesus, vai quebrando agora, rompendo cadeias infernais, laços malignos, Senhor. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Senhor, que está oprimindo a casa, a família, tudo aquilo que está trabalhando, Senhor, para destruir, em nome de Jesus, o Senhor vai confirmando agora o livramento, vai confirmando agora, Senhor, o escape. Joga por terra, Senhor, toda macumbaria, bruxaria, Senhor, toda magia, todo trabalho levantado, Senhor, para destruir a casa, Senhor, todo trabalho levantado para destruir esse casamento, a poder no nome de Jesus, Senhor. Joga por terra, Senhor, os trabalhos de pombagira, joga os trabalhos por terra, Senhor, agora. Vai querer tudo que foi amarrado nas trevas, desamarra agora, Jesus amado, nós te pedimos, Senhor, vai tocando, Senhor, desta alma. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Espírito Santo, nessa noite, sobre esta alma, Senhor, sobre esta vida. Toca do alto da cabeça, planta do pé, em nome de Jesus. Vai repreendendo a enfermidade, vai repreendendo, Senhor, esse espírito, Senhor, que veio para destruir. Jesus amado, vai libertando e vai curando agora, Senhor. Vai confirmando a bênção na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, entra, Senhor, nesta hora, Senhor, ali naquela empresa, naquele trabalho.
trabalho, aonde há inimigos levantados, Senhor, aonde há vidas, ó Pai, que está clamando, está pedindo, Espírito Santo, através da oração da igreja, visita os lares, envia os anjos de guerra, Senhor, dá a sua revelação para os teus servos, Senhor, revela, Espírito Santo, o oculto, profundo, escondido, segundo a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, joga por terra, Deus Pai, todo o levante das trevas, joga por terra, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, Senhor, este mal, Senhor, esta feitiçaria, ó Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, Senhor, hoje é dia de escape, hoje é dia, Senhor, de colocar um ponto final sobre esta guerra travada, essa angústia de alma e de espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, vai curando, entra, Senhor, na vida sentimental, entra, Senhor, age na vida financeira, na vida familiar, traz união nesta casa, nesta família, traz, Senhor, esperança a esta alma, e livra, Deus Pai, de todo perigo, de todo mal e de todo laço maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Salvador. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Sempre. Abra suas mãos. Abra bem suas mãos. Senhor Jesus, sou grato ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que está presente. Aleluia. O Senhor é Deus de livramento, de providência. Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço que o Senhor venha, Pai, nesta hora, entrar, Senhor, repreendendo, Senhor, todos os males. Jesus, cura os enfermos nessa noite. Tira, Senhor, toda angústia, Senhor, todo cansaço, toda tristeza, toda guerra que o inimigo colocou na casa, Senhor, tira, Jesus, agora. Senhor, se houver alguém aqui, Senhor, a qual o inimigo tem lançado os projetos dele, Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor o livramento, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha entrar agora, Senhor. Senhor, quantos aqui têm chorado, almas aqui, Senhor, tem se colocado em lágrima diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus fiel e maravilhoso. Senhor Jesus, entra, Senhor, com o teu livramento nesta noite. Atrás da irmã Rayane aqui. Toca nela, levanta a mão. Levanta a mão. Tá uma máquina feita para você. Aleluia. Quer o livramento? Vem aqui. Fica com as suas mãos estendidas, irmãos. Aleluia. O Senhor diz para mim que querem acabar com a tua vida. Tem 3 dias que o trabalho está levantado. Aleluia. Esse trabalho ele foi levantado. Ele está trazendo muito cansaço para você. Está cansada por nada. Aleluia. O coração, o Senhor me mostra, está disparando, está angustiado. Então a tristeza dentro do coração. O Senhor disse assim, está se sentindo sozinha. Aleluia. Mas o Senhor tem jeito, tem solução para este problema, oh glória. Orecamaia séria. Encoste aqui. Em nome de Jesus. Senhor, desfaz toda a macumbaria contra a vida dela. Tudo que foi levantado, Senhor. Tudo que foi mandado, Senhor.
lá na casa dela, Jesus. Senhor, envia teu anjo para tirar de lá. E tira essa tristeza. Tira toda essa angústia que está na alma dela, Senhor. E toda obra do diabo, a igreja diz assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra de Satanás. Toda obra de Satanás. Contra a vida dela. Contra a vida dela. Hoje já está cancelado. Já está cancelado. Recebe teu livramento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Conta assim: 3, 7, 21. É o tempo que leva uma magia. Quando eles fazem, você busca o Senhor, logo no comecinho, há um efeito sim, mas já é quebrado. Irmãos, há dias, há um intervalo maior. Nós só falamos por números, por questão de números, mas há um intervalo maior nisso daí. 3, 7, 14, 21. Quando completa o tempo, a feitiçaria ela é concretizada. E aí a pessoa ela vai passar a sofrer de uma maneira mais aprofundada. Não é todos que recebem espíritos. Tem pessoas que eles não podem entrar. Tem pessoas que eles não podem entrar. Não é do jeito que as pessoas imaginam, mas pode perturbar. E isso eles são bons. Então guarde isso. Tem coisas que acontecem e você sabe que não é normal. Peça ajuda para Jesus. O quanto antes. Não espere o negócio tardar. Não espere. Aleluia. Senhor, visita, Senhor, os jovens. Visita, Senhor, a cada irmão, a cada irmã aqui. Entra com teu livramento. Aleluia. Eu tenho uma pergunta aqui. Tem alguém, presta bem atenção que eu não insisto. Todos entenderam, né? Eu não insisto. A partir do momento que eu falo, eu já cumpri com o que eu tinha que dizer. O que vem para mim, eu passo. Vai de quem está com a situação e quer receber ou não. Mas tem alguém aqui que veio aqui para buscar uma libertação. Essa pessoa está no nosso meio. Você que veio aqui para buscar a sua libertação hoje, levanta a sua mão. Ou no nome do Pai, não confirma. Levanta a mão alto. É a senhora mesmo. Pode vir aqui à frente. Aleluia. O Senhor disse para mim, tem uma pessoa que veio buscar libertação, meu servo. Nem toda libertação é espírito imundo. Nem tudo que a gente pede para o Senhor é o que a gente que está de fora imagina. Às vezes pedimos algo para o Senhor, a gente chama, as pessoas falam, mas é o quê? Não importa. Pode ser um vício, pode ser um mau costume. Quando a gente pede para o Senhor tirar algo, é uma libertação. É um grilhão sendo quebrado. Eu vejo gente que quer parar de fumar, irmãos. E fica aterrorizado porque não consegue. Ele precisa do quê? De uma libertação. Tem gente que tem espíritos, mas tem vergonha. Mas em tudo, só tem um que pode libertar. O nome dele é Jesus. Abre a mão, meu irmão. Encosta mais aqui. Tem fé? Eu tenho fé que você tem fé. Você tem fé que você tem fé? Aleluia. Fala o nome da irmã. Abre suas mãos, estende suas mãos para cá. Vamos apresentar a nossa irmã Marinha. Peça a Jesus para que aconteça uma libertação na vida dela. Ah lá, ó. Ó.
Peça a Jesus. e naraçou. Ramade Kandara Surianda. Quem revela é fiel. Ramaya Sebe, ela pediu: Jesus, me liberta. Satanás, tu não vai ficar na vida dessa mulher. Não vai ficar nos caminhos desta mulher. Vai não, porque fiel é Deus para libertar, aleluia. Fiel é o Senhor para revelar e lançar por terra a obra do diabo. O Senhor diz assim: diga para o meu povo, vença o inimigo na oração. É na oração que você vence a obra do diabo. É na oração que você tem força no Espírito. Abre a tua boca, ora por ela aí. Ora, enquanto a igreja ora, o Senhor diz: estou enviando anjo no terreiro para tirar. São 10 trabalhos de macumba na vida dela. É 10 trabalhos. Obra de cigana foi o último dia. Obra de Exu foi o último dia. Zé Pilintra, o último dia. Todo espírito imundo. Eu não vou citar nome, mas eu vou dizer um só nome que vai desfazer os 10 trabalhos. É o nome de Jesus. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Toda entidade, todo demônio que tem vindo este corpo, que tem feito esta mulher sofrer todos esses anos, já tem tempo. Ramaya Sébia, há poder no nome de Jesus. Sai de todos os lugares agora. Sai de dentro da casa, da encruzilhada, da mata. Sai do ribeirinho, sai da cachoeira, sai da beira do bar. Aonde tu está trabalhando, entidade, sai de lá agora em nome de Jesus. Vem tudo amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo amarrado. Ramadará Sebe, em nome de Jesus. Ore que maia Sebe. Estende a mão, igreja. Aleluia. O meu Senhor diz que do primeiro trabalho já está sendo desfeito agora. O primeiro já está sendo desfeito. O segundo diz o Espírito Santo que está desfeito. O terceiro anjo está desfazendo, diz o Senhor. Tu não vai impedir mais ela não, Satanás. Terceiro está desfeito. O quarto trabalho está desfeito. Dentro da casa dela. O quinto trabalho, aleluia, está sendo desfeito dentro da casa lá, ó. Olha lá, ó, quinto desfeito. Sai lá, pombagira, sai de lá, sai. Perde as forças, pombagira, em nome de Jesus. Pode perder as forças agora. Amarrada em nome de Jesus. Amarrada. Aqui não. Olha lá, ó, enquanto a igreja diz queima, perde as forças em nome de Jesus. Aqui não. Ramaya Sébia, diz meu Senhor, está desfeito o sétimo trabalho. Vai pro oitavo, ele disse: eu vejo um anjo descendo, a espada reluzente de ouro, agora inflamada em fogo. Ramandou, desceu na mata, entrou na mata. Ramassédia, oramandou, recandaraçou, aleluia. Oh glória, glória a Deus, aleluia. Segura aí, obreira, tem um Exu bravo na mata lá, ó. Eu vejo quando o anjo desce, mete-lhe uma corrente nele agora, amarrou aquele valente na mata, aleluia. Agora já amarrado, eu vejo o anjo indo para o guidar. Quando eu vejo o anjo indo para o guidar, eu vejo a cabeça, não é de um porco que nós conhecemos, é um porco com o nome de javali. Eu reconheço porque eu vejo o chifre dele.
Mandar, de alguma maneira, colocar o sangue dessa mulher ali naquele chifre e foi levado a esse espírito remandou, alabaia, séria, em nome de Jesus, aleluia. Eu vejo quando o anjo, ele abre aquela cabeça e dentro daquela cabeça tem uma foto desta mulher junto da família dela, aleluia. Quando o anjo tira, eu vejo a foto pegando fogo e o Senhor está dizendo, está desfeito em nome de Jesus. Vamos para o nono, aleluia. O nono trabalho está dentro de um terreiro, Candará Sébia, em uma região da Bahia. Levaram o nome no trabalho, Ramandore Candaia Remar, Oriande Soramai. Eu vejo quando uma mãe de santo roda no terreiro. Quando ela está rodando no terreiro com o seu vestido branco, é um vestido bem longo. Eu escuto quando o atabaque começa a tocar, mas há poder no nome de Jesus, oh glória, aleluia. A igreja diz assim: queima eles, Jesus, queima eles, Jesus, queima eles, Jesus. Aleluia, glória. Eu vejo uma espada riscando o chão. Eu vejo quando tiram de lá uma correntinha. Essas correntinhas que se compram em camelô. Foi o que pegaram desta mulher e levaram para lá. Rabadaraçu, Ramaia Sébia, aleluia. Mas eu vejo quando o anjo ele levanta aquela correntinha a fio de espada, aleluia, glória. Ela quebra na Sébia, e eu vejo ela sendo esmiuçada debaixo dos pés daquele anjo, aleluia. Está desfeito o nono trabalho em nome de Jesus. Agora o 10º trabalho é o último. Esse aí é o último, ó. Camaia Sébia. Eu vejo vários espíritos aqui acorrentados e amarrados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Já estão acorrentados e amarrados do alto da cabeça à planta do pé. Andore. Chupa o nome de preto velho. O meu Senhor diz assim: diga para este Exu, fala para ele que no dia chamado hoje, Exu, alguém maior que você, e você sabe. Diga que não o homem, mas o Senhor está lhe dando uma ordem no dia chamado hoje, para você sair da vida dessa mulher. Oramaia Sébia. Há muito tempo você impediu e fez ela sofrer. Mas diga para ele, meu servo, Riaia Sébia, aleluia. E diga para a minha igreja que enquanto a minha igreja orar, aleluia, fala para eles que aquele que tira o impedimento ainda está aqui, que aquele que ainda abre mares ainda está aqui, que aquele que sujeita esses espíritos ainda é com a igreja de Jesus, aleluia. Ora, manda sério. Estende bem tuas mãos, diga assim, todo mundo junto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os espíritos estão amarrados agora. E declaramos aqui, pelo nome de Jesus, que toda macumbaria, toda feitiçaria, desde a infância até o dia de hoje, que perturbava esta mulher, estão desfeitos. Em o nome de Jesus. Espíritos imundos, a igreja de Cristo ordena a todos vocês, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai!
Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! O último, em nome de Jesus, sai! Para nunca mais voltar e bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu vai servir o Senhor. Glória a Deus. Deus tem obra na tua vida, mulher. Abre a mão. Abre a mão. Eita glória. Aleluia. Araçoremaia sério. Eu ouço meu Senhor dizer assim: eu vou tirar uma enfermidade dela hoje. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha para Deus, papai. Glória. Espírito Santo. Cura, Jesus. Do alto da cabeça à planta do pé. Cura, papai. Repreende, Senhor, essa enfermidade neste Glória a mundo. Jesus Cristo. Deus. Enfermidade. Eu te ordeno. Saia do corpo dela em nome de Jesus. Você não leva ela para o hospital. Você não segura ela mais no leito. Eu estou lhe dando uma ordem, enfermidade. Espírito de enfermidade, retira o que é teu agora, na autoridade e na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega tudo que é teu. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, em nome de Jesus, sai. Recebe teu livramento, a tua cura, em nome de Jesus. Dá um abraço nela, aleluia. Glória a Deus. Glória. Deus é fiel. É. Aleluia. Louvado seja. As obreiras, irmã Rayane, marca um dia, vai lá na casa da irmã. Aí todos os obreiros lá, vai lá fazer uma oração, ajudar ela em oração. Pode, irmã? Vamos lá na casa dela orar. Aleluia. Irmã, ainda vou te ver falando de Jesus. Aleluia. Abre as duas mãos. Eu profetizo na tua vida, mulher, que tu vai ser ganhadora de alma. Aleluia. O diabo disse que tudo estava dando errado. O diabo disse que a culpa é tua. O diabo disse que tua família não tem jeito. Mas eu vou te dizer aquilo que Jesus diz sempre para a gente: te esforça, Ele é contigo. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que perguntam por que uns ele chama, outros ele manda levantar a mão. Irmãos, não é eu. Eu ouço e eu falo aquilo que eu estou ouvindo. Se ela não levanta a mão, ela não quer. Às vezes o Senhor manda chamar, a pessoa ela reluta. Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Busca em Jesus tudo o que você precisa. Confia nele. É por isso que eu falo, irmãos, é na guerra que a gente... Você viu como que a oração muda? Tem duas guerras. Saia daqui hoje sabendo disso. Existe duas. Existe a minha e existe a tua. Eu quero lutar na tua. Eu vou falar para você, tem dois desertos. Um para mim e tem o teu. Eu quero andar no teu. Tem gente que não entende. Por que eu quero lutar na tua guerra? Porque à noite, quando eu volto para casa, a minha está em paz. Então eu luto na tua. Eu canso na tua. Eu pelejo na tua. Eu oro pela tua. Eu peço pela tua. Eu estou intercedendo pela tua batalha, para que o Senhor te dê vitória. Porque enquanto eu estiver na guerra, não tem necessidade de eu passar outra. Basta uma guerra. Presta atenção. Dois desertos. Se eu estiver no teu, não tem como eu estar no meu. Então vou andar no teu. Eu vou ajudar você. Então se revista de oração, jejue, leia a palavra, fale com Jesus, busque nele, peça para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio, irmãos, não é como a gente fala, às vezes é um vaso cheio. Não, irmão. É a presença dele ali com você. É você ter a certeza no teu coração que ele está ali. Aleluia. É você escutar, irmãos.
O nosso Senhor Jesus Cristo é fiel. Aleluia. Oh glória. Abra as mãos. Essa oração vai ser a última oração que nós vamos fazer hoje. Ó, presta atenção. Eita glória. Isso aqui não é oração para tirar a entidade, não. Não do jeito que vocês viram aí. É uma oração para tirar os vícios. Não precisa dizer qual que é, não. Quem tem vício, vem aqui à frente. Quem quer ser liberto do seu vício, vem aqui. Nós vamos pedir. Eu tenho um vício, pastor. Não precisa ser qualquer, não. Seja ele qual for. Vem aqui que nós vamos orar. Nós vamos orar para aquele que dá força de fortalecer e tirar você desse vício. Você vai ter força porque Jesus vai dar. Eu creio, irmão. Na minha fé, vem aqui. Na tua fé você pode estar fraco, você pode estar manquejando, mas eu tenho fé que Jesus vai tirar você desse vício. Eu tenho fé que você vai ser fervoroso. Eu tenho fé que você vai ficar de pé para a glória dele. Não importa o vício, irmãos, mas está te prejudicando. Está olhando demais para o celular, quer parar e não consegue. Vem aqui. Pastor, mas o que é isso, irmão? Todo mundo tem uma luta. O Senhor me mostrou as pessoas, irmãos, com dificuldade agora. E a oração é esta. A sua dificuldade, aquilo que está te impedindo, talvez, irmão, é isso aí que está te impedindo de ser cheio da presença. Então é hoje que nós vamos pedir. Hoje nós vamos pedir para o Senhor limpar. Limpa. É para limpar, tem que pedir. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu oro hoje, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Eu não conheço o Senhor, eu não sei qual é o vício que ele e que ela está carregando. Eu não sei qual é essa dificuldade, Senhor, que ele está tendo, Senhor, para ficar longe dessa situação, desse pensamento. Senhor, mas eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus hoje. Liberta, Jesus, do vício que está, Senhor, que está na carne, que está, Senhor, perturbando esta pessoa, seja o álcool, seja a droga, seja o vício, Senhor, de celular, seja vício de pornografia, vício de jogo. Pai, em nome de Jesus, começa uma libertação agora, Pai, em nome de Jesus, para ele ser forte na tua presença, para ela ser forte na sua presença e dizer não, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá testemunho que a partir de hoje haverá mudança na vida dele, haverá mudança na vida dela. Senhor, eu sou frágil, eu sou pó, mas o Senhor Jesus é todo poderoso. É no teu nome, Jesus, que eu declaro hoje, Senhor, pessoas libertas dos seus vícios. Declaro hoje em nome de Jesus, Senhor, que irmãos e irmãs aqui hoje vão sair daqui fortalecidos, vão sair daqui dizendo não para si mesmo, vão sair daqui em nome de Jesus, Senhor, transformado. Não haverá cigarro, não haverá bebida, não haverá opressão mais neste corpo, nesta alma, não haverá arrependimento hoje, Senhor. Tem cigarro caindo no chão, tem bebida, Senhor, sendo virado copo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, há vícios aqui, Senhor, de pornografia que o Senhor hoje já... Às vezes as pessoas vêm mentir para mim, e não adianta, irmão, porque eu era bom. Irmãos, eu era bom no extremo para mentir. Eu era um mentiroso bom. Aí quando eu vim para Jesus, eu falei, Senhor, eu vou dizer a verdade. E fiquei bom, tanto que os outros nem gostam de mim direito. O povo não gosta de ficar perto de mim, irmão, porque eu sou sem graça, eu sou chato. Do mesmo tempo que a pessoa está alegre, eu solto uma palavra, ela fica triste. Os outros falam assim, nossa, mas ele não tem nem senso de humor, não, irmão. A verdade cabe em todo lugar. É duro que nem todo mundo aceita, né? Mas a verdade é uma só. Então o importante é eu deitar no travesseiro e dormir bem, porque Jesus me libertou lá atrás da mentira, então eu vivo na verdade. E diz a palavra do Senhor que quem está na luz pratica as obras da luz, e elas são manifestas na luz. Aleluia. E a verdade não traz problema, ela só gera solução. Amém? Amém. Mão bem estendida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã. Senhor, aqueles que não foram revelados, eu creio, Pai, na cura divina. Em nome de Jesus, Senhor, cura hoje, Senhor. Cura as enfermidades. Senhor, as situações que foram apresentadas a Ti, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos esta causa, Jesus. Que eles possam voltar para os seus lares, abençoados. Que eles possam voltar para os seus lares, Pai. Senhor, com alegria na alma.
Senhor, regozijando o Senhor dentro de si, porque o Senhor é fiel. Abençoa também todos os irmãos que estão conosco, Senhor, através da plataforma do YouTube. Pai, derrama das tuas bênçãos sobre a saúde, sobre o financeiro, sobre a família, que eles possam voltar para os seus lares em paz, e toda tristeza e angústia tirada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar conosco, porque todas as obras são manifestas no Senhor. É o Senhor quem faz, toda honra, toda glória para o Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Que o Senhor esteja sempre abençoando os irmãos em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.